Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula eu vou falar um pouquinho sobre o filósofo francês Henri Bergson. Quem foi Henri Bergson? Henri Bergson ele nasceu em Paris em 1859, ou seja, ali no final do século XIX. E inicialmente ele vai se dedicar à matemática e à mecânica, mas depois ele vai se dedicar à filosofia. E depois de formado, ele vai ensinar durante vários anos em alguns liceus. Em 1889, ele vai publicar a sua tese de doutorado na Sorbonne com o seguinte título: Ensaios sobre os dados imediatos da consciência. E a publicação dessa tese dele vai alcançar um grande sucesso. Ele também escreveu uma outra obra muito famosa chamada Matéria e Memória, sobre a qual eu vou falar na aula que vem, em 1896, que também teve bastante repercussão no meio acadêmico. Em 1900, ou seja, já no início do século XX, Bergson ele foi chamado para a Cátedra de Filosofia do Collège de France, na qual ele vai ficar até 1924. E nesse período, ele vai publicar diversos ensaios. Entre eles, nós temos um ensaio chamado O Riso, ensaio sobre o significado do cômico. Em 1903, ele também vai publicar a Introdução à Metafísica. E em 1907, ele vai publicar uma obra chamada A Evolução Criadora. Inclusive, essa obra é considerada a mais sistemática e que tem maior relevância teórica na filosofia de Bergson. Em 1928, ele vai ser eleito membro da Academia Francesa e vai ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Em 1932, ele vai publicar a última obra dele, As Duas Fontes da Moral e da Religião, que é exatamente já uma outra tendência que ele vai ter ao final da vida, Bergson, ele era de origem judaica, mas nos últimos anos da sua vida, ele vai se aproximar progressivamente do catolicismo. Porque ele achava que o catolicismo era um determinado elemento que vai completar o judaísmo. Só que ele não vai se converter, não. Por quê? Porque nessa época estava havendo um grande antissemitismo na França. Então, por causa do antissemitismo que estava sendo disseminado, ele vai optar por permanecer entre aqueles que estavam sendo perseguidos, segundo ele. Então, quando os nazistas, por exemplo, ocuparam Paris, Bergson ele nunca negou suas origens judaicas. E em 1941 ele acabou falecendo já numa época em que Paris já havia sido ocupada pelos nazistas. E mesmo correndo risco de perseguição, ele não vai negar, ele quis ficar ao lado daqueles que estavam sendo perseguidos. Então, basicamente, é um resumo bem rápido da vida de Bergson. Mas vamos à filosofia dele. Olha, Bergson ele é considerado como o mais importante filósofo francês da sua época, influenciando tanto o pragmatismo norte-americano, no modelo de William James, como também toda a filosofia através das suas reflexões sobre ciência, sobre arte, a concepção de sociedade, da religião. Então, o objetivo de fundo da filosofia de Bergson é a defesa da criatividade e da irredutibilidade da consciência ou o espírito, contra toda tentativa reducionista de matriz positivista, porque a gente vê que o positivismo ali estava no auge e eles acabavam fazendo um reducionismo de tudo, do ser humano a uma matriz, e acabava que isso restringia um pouco o conhecimento do próprio ser humano. A defesa do espírito elaborada por Bergson adquire uma peculiaridade, por quê? Porque por ele vai tentar entender plenamente a vida concreta da consciência. E apesar dele buscar na ciência os resultados, ele não vai minimizar em absoluto a presença do corpo e a existência do universo material. Para Bergson, as coisas elas são diferentes. A consciência ou a vida espiritual, ela é irredutível à matéria. Ou seja, você não pode pensar em matéria e espírito como se fosse uma coisa só. Bergson ele se deu conta de que o positivismo ele não manteve em absoluto sua promessa de fidelidade aos fatos. Como, por exemplo, no tratamento da ideia do tempo, do problema do tempo. Segundo Bergson, o tempo da experiência concreta escapa à mecânica. Para a mecânica, o tempo é uma série de instantes, um ao lado do outro, como a gente vê, por exemplo, nas posições sucessivas dos ponteiros do relógio. Por isso, o tempo da mecânica ele é um tempo espacializado. Nesse sentido, medir o tempo significa comprovar que o movimento de certo objeto em um determinado espaço coincide com o movimento dos ponteiros dentro daquele espaço também, que é o quadrante do relógio. Então é como se você dissesse assim, nós podemos medir o tempo fisicamente, espacialmente. Mas além de espacializado, o tempo da mecânica é um tempo reversível. Por quê? Porque nós podemos voltar atrás e repetir infinitas vezes o mesmo procedimento. Ou seja, na mecânica você pode fazer a mesma coisa várias vezes, mas o tempo mesmo ele não volta.
Para a mecânica, todo momento é externo ao outro e é igual ao outro. Um instante vem depois de outro e não há um instante diferente do outro, mais intenso ou mais importante do que o outro. Mas essas características do tempo da mecânica, elas não conseguem dar conta do que é o tempo da experiência concreta. Se a espacialidade é a característica das coisas, a duração é a característica da consciência. Então aí vocês veem que ele quer não trazer uma concepção reducionista, né? A consciência, ela capta imediatamente o tempo como duração. Duração, o que quer dizer duração? Quer dizer que o eu vive o presente com a memória do passado e a antecipação do futuro, né? Sempre assim, a gente vive o presente sempre com a memória do passado e a antecipação do futuro. E o que é o presente, afinal de contas? Santo Agostinho já se perguntava lá atrás na Idade Média. Fora da consciência, o passado ele não existe mais e o futuro ainda não existe. Passado e futuro só podem viver em uma consciência que os liga no presente. Ou seja, a duração vivida não é o tempo espacializado da mecânica, porque senão você não teria como mensurar o que é o presente, por exemplo, né? Como que você mede o presente? O tempo entre o futuro e o passado é tão rápido que você não saberia dizer qual é o presente. O tempo espacializado ele é quantitativo e mensurável, cristalizado em uma série de momentos externos uns aos outros. Funciona bem para as finalidades práticas da ciência e da vida, de uma certa forma, né? Que tem por função construir teorias úteis, ricas de previsões, eficazes para controlar situações que de vez em quando devem ser confrontadas. Nesse sentido, Bergson ele retoma a doutrina da economia da ciência proposta pelos empiriocriticistas, ou seja, você tem que pensar qual que é a utilidade desse momento de você medir o tempo, se é que possível medi-lo. Mas ele vai perceber na ciência da natureza e em seus métodos uma total incapacidade e inadequação para o exame dos dados da consciência. Para Bergson, a realidade ela apresenta aspectos diversos que, se a gente quiser permanecer fiéis à experiência, a gente deve estudá-los como método próprio. E aí, em sua opinião, que o positivismo vai falhar. Porque ele, igual eu estou falando, ele absorve o positivismo em certo sentido, né? Ou seja, o critério do rigor da ciência e tal. Mas na concepção dele, o positivismo falha na ideia de que uma natureza dos fatos é única e ele pretende julgar todos os fatos com o mesmo método. Bergson, ele liga a ideia de duração como característica fundamental da consciência a sua defesa da liberdade e sua crítica ao determinismo, quando este presume poder explicar a vida da consciência. Na realidade, se os objetos eles não levam a marca do tempo transcorrido, ou seja, se eles existem externamente ao outro em um tempo espacializado, então a determinação de acontecimento posterior por meio de acontecimento anterior, diferente dele, torna-se possível. Então, os primeiros acontecimentos idênticos, ou seja, as causas, elas explicam os posteriores, ou seja, aqueles acontecimentos que são idênticos, os efeitos. Então, não é assim que funciona o positivismo ou a ciência positivista, ou seja, a causa, você relacionar uma causa e um efeito. Mas o que é possível e útil no âmbito dos objetos espacializados é impossível para a consciência. Nem sempre você pode ligar uma causa a um efeito. A consciência, ela conserva os traços do próprio passado. Nela, nunca há dois acontecimentos idênticos. Por isso, é impossível a determinação de acontecimentos idênticos sucessivos. A vida da consciência não é divisível em estados distintos, e o eu é uma unidade em devir, e onde não há nada de idêntico, não há nada de previsível. Tanto os deterministas como os que sustentam a doutrina do livre-arbítrio, segundo Bergson, eles vão estar errados. Por quê? Porque eles vão aplicar à consciência as categorias que são típicas do que, ao contrário, é externo à consciência. Então, eles vão querer aplicar as mesmas categorias. Ele fala, não, na consciência você não pode aplicar as mesmas categorias, você tem que separar. Os deterministas, eles buscam as causas determinantes da ação e eles acabam não percebendo que o único motivo profundo é a consciência toda, com sua história. Da mesma forma se comportam os que sustentam o livre-arbítrio, que estabelecem a causa da liberdade na vontade. Substancialmente, todos eles pressupõem a ideia de uma consciência como uma soma de atos distintos, mas, segundo Bergson, o eu é uma unidade em devir. Nós somos livres quando os nossos atos emanam de toda a nossa personalidade, quando a expressam. Então, você não tem como categorizar dessa forma, dessa maneira. Então, essa distinção é muito importante para a gente compreender a especificidade da consciência para Bergson. E, necessariamente, também os avanços que nós vamos ter posteriormente a isso, inclusive atualmente, com a neurociência e assim por diante.
Olha, na aula que vem nós vamos voltar um pouquinho nessa ideia de tempo, principalmente para falar de uma outra obra dele chamada Matéria e Memória. Até a próxima aula.